Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje o nosso entrevistado é o proprietário da importadora Marilu, Christian Mendonça. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à Band Amazonas. Obrigado, Kelly. Para mim é uma honra nesse convite, proporcionar esse espaço para poder compartilhar um pouco da história da nossa empresa, né, e os projetos também. Olha que legal. Agora, primeiramente, é uma curiosidade que eu acredito que não seja só minha. De onde Uhum. que veio o nome importadora Marilu? É uma junção? Então, o nome, ele vem do nome da minha mãe, é Mary Luz. Hum. Infelizmente, ela não está mais aqui entre nós, né? Mas eu digo sempre que quem ajudou a colocar o nome da loja foram os próprios clientes, já que eles não conseguiam pronunciar muito Mary Luz, Mary Luz. E eles acabavam chamando de Marilu, Dona Marilu, cadê a Marilu? Então, teve uma época que eu pedi Olha, para que ela, né? legal. Me cede seu nome, mãe, para a gente colocar na placa da loja, porque a Uma princípio era o meu homenagem nome. tanto, hein? A princípio era meu nome, era Christian Bijuterias. Aí a gente mudou e eu acho Ah. que ficou muito legal, Ah, com muito legal o certeza. É nome um dela. nome aconchegante, É. né? Agora conta pra gente um pouquinho da história da importadora. Olha, a história em si, ela começa quando a minha mãe, recém-separada, ela vem tentar uma vida aqui no Brasil, né? Nós somos daqui, somos do Uhum. Peru. A convite do meu tio Carlos, ele já morava aqui, ele vendia DVD aqui na rua, nos bairros, né? Nossa. E então essa viagem do Peru para o Brasil, para mim foi marcante, porque eu comecei a ver um outro tipo de realidade. Eu tinha 13 anos na época, então Uhum. essa viagem, eu lembro até agora, eu lembro a cena da criança. Foi a primeira vez que eu tive contato, né, com uma pessoa do Brasil. Eu lembro que eu ouvia aquilo, eu não entendia nada. Então comecei a entrar em desespero. Eu chorava para minha mãe: mãe, eu não vou aprender, bora Queria voltar. voltar. Então aí tem também a questão legal, né, Sim. acho até delicado comentar, porque como por conta da separação deles, eu não tive a documentação completa para entrar no país. Então, infelizmente, eu tive que entrar de maneira irregular, né? Sim. E o medo da minha mãe era esse, sei lá, nos abordarem na fronteira e nos Claro. separarem. Tem algum problema, né? Então eu lembro, cara, foi uma cena de filme mesmo, de Uhum. madrugada. A gente teve que passar de cidade em cidade, assim, para poder chegar, poder entrar no Brasil. E a gente acabou chegando lá em Rio Branco, né? Lá em Rio Branco, Acre, Sim. e de lá a gente foi de cidade em cidade até chegar em Porto Velho. E foi a primeira vez que eu conheci um barco. A gente veio de barco até aqui para Manaus, né? Foram 5, 7 dias de viagem. E chegando aqui foi a mesma realidade. Então o dinheiro acabou da viagem e a gente teve que fazer o que meu tio fazia, né? É que ele vendia na rua, a gente foi tentar ganhar um Sim. pouco para não passar Claro, se virar dificuldade. mesmo. Então, foi nessa época que eu lembro que a gente saía para vender na rua e passaram umas semanas. Aí uns amigos do meu tio arranjaram uma vaga na escola e a minha mãe me colocou para estudar, para terminar o ensino médio. E Olha, foi importante, né? foram 2 semanas depois de chegar aqui em Manaus. E foi nessa parte onde ela começou a viajar para os interiores, né? Uhum. A gente juntou um pouquinho de mercadoria e ela foi viajando, mesmo não sabendo falar. Assim como eu também fui para a escola sem saber falar o idioma, né? Aí eu lembro que nessa viagem ela empreendeu com um pouco de mercadoria e foi essa operação, foi E foi crescendo. a primeira vez que ela estava empreendendo? Sim, na verdade ela já era, nós tínhamos um negócio, né, de Sim. rua, né? De rua Ah, lá sim. na fronteira da Bolívia. Então, mais ou menos para ela o que era mais dificultoso era o idioma, O na idioma verdade, mesmo, né? e ter que viajar Imagino. de barco. Então, essa operação foi crescendo durante uns tempos, né? E eu fiquei aqui, tanto vendia no Eldorado, na Uhum. Ponta Negra, Bola do Os pontos Produtor. turísticos, Eu né? andava lá com as coisinhas na mão e até que as coisas foram acontecendo, Melhorando, né? sim, Conforme o tempo, o claro. trabalho. A gente começou a comprar as coisinhas, né? E passou um Uhum. tempo, até que, infelizmente, meu tio, o sonho dele sempre foi ter uma loja, né? Ele Uhum. veio a falecer. E ele mais ou menos, ele me criou nesse tempo, assim. Tudo que hoje eu sei, ele me colocou na cabeça. Você tem que ser assim, você tem que trabalhar, você
vai conseguir. Motivou, né? Entendeu? Então, eu peguei aquilo e eu vi a realidade da minha mãe, né? Quando ele faleceu, eu tive que viajar também para os interiores. Aí você começou a trabalhar com a sua mãe também? Na verdade, eu peguei a rota do meu tio. Ah, sim. Aham. Cada um foi pro seu canto, Cada um ia então. viajando, mas assim, eu vi uma Nossa. outra realidade, né? Uhum. Trabalhar no sol. Eu, pelo menos, alugava minha motinha. A minha mãe não, ela tinha que alugar triciclo, né? E carregar as mercadorias no sol quente. Então aquilo foi me frustrando cada vez É um mais. início difícil, né? Foi. Sempre é bem difícil mesmo. Então a gente pegou, eu peguei isso, né? Uma obsessão para sair daquilo, para tirar minha mãe. E foi juntando um pouquinho que a gente começou em 2014 a conseguir alugar o primeiro ponto. A primeira unidade, então, foi 2014. Isso, 2014, ano da Copa, se não me engano. Ó, Era um pontinho bem pequeno, lá na rua Quintino Bocaiúva, no atrás do centro. Garajão, é isso. Então foi lá que tudo começou, né? O sonho do meu tio, a minha mãe saiu dessa vida de estar viajando no sol No quente, né? sol. E mesmo com pouco, humildemente, a gente já pelo menos estava embaixo de um teto, né? Claro, todo início é assim. Então, eu acredito que o começo da história foi isso, né? A vinda da gente de lá para cá, passar esses perrengues, né? O idioma. Mas, graças a Deus, hoje eu vejo, né, a empresa crescendo, né? Dando seus frutos, né? Fruto do nosso trabalho durante tanto tempo. Crescendo mesmo, né? Porque são quantas unidades? Três Hoje unidades? nós temos 3 E unidades. como que foi essa expansão? Foi demanda mesmo? Foi consequência, Kelly, porque chega uma hora em que você não tem mais espaço onde Sim, colocar a mercadoria. E a gente vê o conforto do cliente, né? claro. Poxa, não, temos Sempre que pensando alugar outro na ponto. melhoria, né? E a gente começou a alugar outro ponto aí do lado, e a gente foi pegando um do lado do outro, começando a conhecer mais o mercado daqui. A gente começou com bijuterias e artesanatos. A gente começou assim, né, nessa E vida de hoje, o que a comércio. gente pode encontrar na importadora? Olha, hoje nós temos vários segmentos voltados ao mundo da beleza, né? A gente ainda continua vendendo bijuterias, né, no atacado e no varejo também, mas temos a área de maquiagem, de estética, áreas também de depilação, tudo que tem a ver com o embelezamento da mulher. É Nossa, isso. olha Hoje em só dia que legal. nós evoluímos para isso já. Quantos funcionários hoje trabalham com você? Hoje nós somos 29 funcionários, né? A princípio era eu e a minha mãe só. Aí hoje nós temos Nossa, que 29 orgulho, funcionários né? Quando diretos. você olha toda essa história, agora 29, né, pessoas trabalhando com você. Como que você se sente, Christian? Você consegue falar um pouquinho assim de como você consegue, né? Nós estamos no início de 2023, então a gente sempre faz ali uma reflexão, né, do que a gente quer para esse ano novo e o tanto que a gente já conquistou, né, das coisas que a gente já vem sonhando, os sonhos que a gente vem realizando. E existem pessoas que estão nos assistindo, né? A gente recebe muitas mensagens de pessoas que têm o sonho de empreender, mas tem aquele medo, né? Ah, poxa, não tem tanto para investir. O que você pode falar para essas pessoas, né? Você tem uma história, está contando aí a sua história, uma história de sucesso. O medo sempre vai ter, né? Sempre, sempre. Então, eu acho que a dica, o que eu posso falar para quem quer empreender é não desistir. Porque o começo você já fez. Tem que ter coragem, né? Para você sair, muitas das vezes sair do seu trabalho, que tem um salário garantido. E não desistir, esse é o foco principal. Porque todo começo é difícil. Independente de ser com pouco recurso ou muito, mesmo assim é difícil para começar. Então, não desistindo, eu acho que a pessoa já venceu, né? Eu acredito muito nisso. E todos os dias, né? Todos os dias. Todos né? os dias você tem ali aquele obstáculo e você precisa se motivar, pensar nos funcionários, né? Verdade. Pensar na sua família, que é o nosso bem maior, não é mesmo? Exato, exato. Agora sim, você contou aí pra gente, né, esse início que foi bem complicado, da sua mãe trabalhando no sol. A gente passou também por um período bem complicado da pandemia. Como Sim. que foi para vocês lá na importadora? Foi o momento mais difícil ou não? O difícil mesmo foi o início. A Olha. pandemia vocês conseguiram ali, né, conciliar? A gente teve que se adaptar, né? Já que o nosso segmento era de bijuterias, de outro tipo de materiais,
Então, a gente teve que se adaptar mesmo e ter todo o cuidado, né? Graças a Deus, nós temos os funcionários todos regularizados da melhor maneira. Então, teve aquela ajuda do governo, né? Então, Sim, praticamente 90% dos funcionários ficou em casa mesmo, recebendo seu salário cuidando da direitinho. saúde, E a né? gente teve que fazer venda online, né? Só entrega Hum, até porque a gente começou a trabalhar com EPIs de primeira necessidade. Foi o que tinha que fazer para claro, sobreviver na época, né? claro, Tendo todo esse emergência ali, cuidado. né? Então a gente vendia muita máscara, máscara descartável, luva, álcool, até aquelas roupas As macacões, roupas, né? né? Isso, a gente começou a vender isso na pandemia. Então foi uma espécie de adaptação, a gente teve que sobreviver desse jeito, né? Claro, e o serviço online também foi por conta da pandemia? Foi, a gente não entrava muito para o mundo virtual, né? A gente era mais conservador nessa parte. Abria a loja, recebia, vendia. Mas a pandemia fez com que a gente evoluísse, querendo ou Claro, não. tivemos Aí, muitos aprendizados, né? muito, muito. E graças a Deus, porque hoje em dia nós estamos muito presentes nas redes sociais, o engajamento do nosso público é bom, né? E são pessoas reais que realmente te acompanham. A gente não mostra só produto, a gente mostra os bastidores, o que acontece. Nós temos uma pessoa aí a Samantha, né, que ela está envolvida com as redes sociais. E todos os dias, quem puder acompanhar, né, vai ver a Era importadora exatamente Marilu. isso que eu ia falar. Inclusive, parabéns para Samantha, né? Samantha, Entrei no Instagram da importadora, muito legal. Eu sim. não vou falar muito agora, porque a gente vai fazer um breve intervalo, viu? Mas no próximo bloco a gente vai comentar que tem cursos, não é mesmo? Tem. Muita coisa boa. Então, se eu fosse você, não saia daí. A gente volta já já. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas, falando de coisa boa, importadora Marilu. Christian, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso Nada, convite, eu viu? que agradeço. No bloco Boa anterior, você já contou um pouquinho pra gente da história, né? Como que surgiu a importadora. Agora eu quero saber quais são os itens mais procurados. Bem, a importadora Marilu, ela trabalha com vários segmentos hoje em dia, né? De maquiagem, bijuteria, artesanatos e cosméticos também. Mas o segmento que mais se destacou, que eu posso dizer assim, é no segmento da área de cosméticos, que é as unhas e os cílios, ou tudo que tem a ver com o Nossa. embelezamento do olhar. Então, inclusive isso foi depois da pandemia, a gente viu. Eu acho que deva ter sido por conta que muitas pessoas começaram a empreender, né, e começaram a procurar produtos. Surgiu a oportunidade, Sim, né, de e querendo ou trabalhar. não, é um ramo que está dando muito certo para muita gente, que eu estou vivendo isso, né? Eu vejo isso. A procura, o faturamento aumentou nesses dois segmentos. Hoje em dia a gente é referência nesses dois segmentos, Ó. de unhas e de cílios. Né? Agora conta pra mim, treinamentos e cursos. Como é que funciona? Quais cursos estão disponíveis? É interessante falar disso porque é um projeto recente agora, né? Ó. Do ano passado. Já que nós tínhamos esse público de alunas comprando, né? Nós temos parceria com algumas instrutoras, né, da cidade, muito conhecidas aqui, e a gente vê a necessidade de montar esse espaço completo, né, para dar um conforto para o aluno. Então a ideia é a pessoa vem fazer o curso, né, e já sai com os materiais completos, já para treinar ou diretamente para empreender. Olha. Né? A gente oferta vários cursos com essas parcerias, seja de unhas, de cílios, micropigmentação. Então a gente trabalha com parceria com as professoras. Agora vamos contar essa novidade de segunda-feira. Vai ter um evento. Conta pra Olha, gente, é dia 20 agora, né? o bom fica para o final, né? Então, a gente está promovendo o evento, né? O nome do evento é Inspirações do Ano. A ideia do evento nasceu para justamente dar todo esse reconhecimento a essas instrutoras, nossas parceiras, né? De maneira como se fosse um agradecimento, né? Essas pessoas já formaram muitas profissionais aqui no estado do Amazonas. Então, a empresa quer abraçar isso, quer dar o devido valor, É o como se fosse um reconhecimento. prêmio. Isso. Então, a gente vai homenagear 8 pessoas, né? Então, vai ter no palco, é tipo o Oscar, vai ser uma coisa muito glamurosa lá. Nossa, que legal! Isso é muito importante também, Sim, né, sim. Christian?
Você saber valorizar ali aquele profissional que está trabalhando com você. E como que elas estão? Não, estão ansiosas, todo mundo já correu atrás do vestido, vai ser um baile de máscaras, vai ser de gala. Vai ser muito legal. Inclusive, Olha! eu faço o convite, tá? Eu não estava combinado. Eu quero te convidar lá para você comparecer. Olha! Nossa, E, é e claro, confirmadíssima. já vou mandar sua pulseira VIP, né, para você chegar Ó, lá. E para quem quer conhecer também, a gente vai estar divulgando tudo na rede social. no @importadora Instagram. Marilu, Pode isso. falar o arroba do Instagram de O vocês. Instagram nosso é @importadora Marilu, tudo junto, né? E Sim. lá a gente mostra tudo, desde as novidades, produtos, os bastidores, o pessoal gosta muito de assistir os bastidores. As dancinhas, a gente gosta de dançar lá na loja também. Ó, que legal, né? É verdade. Já entra, fica sabendo das promoções e acaba se divertindo Sim, ali o com os pessoal gosta. bastidores e o dia a dia. Eles gostam muito. A gente tem um bom engajamento, graças a Deus. Ai, que bom. Sim, sim. Cristian, agora vamos falar um pouquinho. No bloco anterior você falou sobre venda em atacado e varejo, né? Como é que funciona? Qual que é a diferença? Bem, a loja ela respeita as duas políticas de preço, né? Sim. A diferença eu acho que está na finalidade. Quem compra no atacado geralmente é uma pessoa que compra em grande quantidade, tem um preço menor que é justamente para ele lucrar. Ou uma profissional da área que precisa de produto mais em conta para o lucro dela ser maior, que vai trabalhar com isso. E o varejo, né, é para a pessoa que vai pagar o preço do mercado mesmo. Parece ser mais caro em comparação ao atacado, mas é o preço de mercado. Por quê? Porque é para o uso mesmo, para consumo final. Poucas quantidades também, né? Então, o atacado é realmente para quem precisa com fins lucrativos, né? Esse Christian, atacado. vamos falar um pouquinho sobre a concorrência, né? A gente sabe que Manaus, nesse ramo da beleza, vem crescendo bastante. Você mesmo contou que na pandemia sentiu que cresceu muito, né? Como que a importadora ela lida com a concorrência? Cada um tem o seu espaço. Tem, mas assim, você sabe que o centro é cheio de lojas, uma do lado da outra. Então, mas uma opinião minha pessoal eu acredito que a concorrência é sadia. Sim, Até porque a precisa gente existir. precisa existir, senão a gente não fica incentivado a empresa se renovar cada vez mais, né? A gente precisa ter alguém lá se preocupando, olha, seja no preço, seja no atendimento, infraestrutura. Então, quanto mais concorrentes, para mim é melhor. Eu acredito muito no livre mercado. E como que a gente faz para fidelizar o cliente? A gente sabe que o atendimento é importante, Muito. mas, né, tem a questão do preço, Tem, né? tem. As marcas ali disponíveis. Como que vocês fazem lá na importadora? Então, cada empresa tem o seu jeito, né, de fidelizar, seja com promoção, preço, mas a gente aposta muito no atendimento. Eu tenho toda a oportunidade que eu tenho de falar com a minha equipe, eu friso muito isso. A gente, como a gente falou da concorrência, a gente Sim. tem concorrência, a gente é consciente disso. Então, a única maneira para fazer o diferente é o atendimento. Isso, querendo ou não, é um investimento, né? Seja em Claro. treinamento, seja em infraestrutura, para o próprio colaborador trabalhar bem, num ambiente bom de trabalho, ou incentivos também. E no final, quem sai ganhando? Todo mundo. É cliente, é o trabalhador e a empresa também vai crescendo, né? Com certeza. Para mim, o atendimento é vital, vital. Para minha empresa, o atendimento tem que ser de primeira. E como que vocês se preparam? A gente sabe que tem umas datas comemorativas, a gente sabe que dezembro é uma data para o comércio maravilhosa, né? E como que vocês se preparam? Você costuma aumentar a quantidade de funcionários, de atendentes? Graças a Deus, a cada vez que a gente aumenta, não fica uma rotatividade. A gente acaba abrindo mais uma loja e eles vão ficando aí. Porque, querendo ou não, é um propósito da gente, né? Querer gerar mais emprego. A empresa crescendo, está todo mundo bem. A gente quer fazer a nossa parte aqui. Nós somos de fora, né? E em forma de agradecimento, a gente está trabalhando aqui para pelo menos gerar emprego, fazer alguma coisa acontecer aqui no... E praticamente sou um amazonense de primeira. Né? Eu sou amazonense, eu digo que está na veia. Muita gratidão, né? Muita gratidão. Eu tenho orgulho de morar aqui. Olha só, estamos em fevereiro, né? Início de 2023. Eu quero saber como estão os projetos. Pode dar um spoilerzinho aí? Vem nova unidade? Já vem, graças a Deus, né? É favorável o crescimento. A gente está expandindo
a pedido mesmo dos nossos clientes, né, que é uma dificuldade, querendo ou não, eles virem lá de bairro até o centro. Então, a gente ouviu, a gente quer chegar mais perto deles. Então, a gente está decidindo entre Zona Norte ou Zona Leste, qual vai ser a próxima unidade em 2023, esse ano. Muito trabalho, né? Graças a Deus, tem que crescer. E como que é o seu dia a dia? A gente sabe que ser empresário, né, no Brasil, em Manaus, no Amazonas, não é fácil, mas e o seu dia a dia? Você tem pessoas de confiança que te ajudam ali no dia a dia? É muita correria? Eu sou muito abençoado nessa parte, né? Vocês podem ver lá, a gente é muito reconhecido pela nossa equipe. Então, eu tenho pessoas que me ajudam desde o financeiro, a parte do marketing, né? A gerência, os colaboradores, todo mundo é envolvido. E graças a Deus eu tenho muita sorte, sou abençoado nessa parte. E o dia a dia é isso, né? A gente faz por amor mesmo. Acontecem algumas gostar, coisas, né? Acontece altos e baixos, mas no final é só amor. A gente gosta de atender, de inovar, de ficar mudando as coisas, vamos evoluir aqui e ali, vários aspectos. E quem está nos assistindo, eu tenho certeza que quer ir lá conhecer a importadora Marilu. Fala pra gente o endereço, as redes sociais, o telefone. Fica à vontade aí para divulgar. Bom, eu vou passar o endereço. Como é uma loja perto da outra, né? A gente fica localizada, a matriz fica localizada lá na rua Leo Vigildo Coelho, atrás do edifício garagem, né? E aí do lado tem as nossas outras unidades. E no Instagram vocês vão achar o número para contato. E nosso Instagram é @importadoramarilu, tudo junto. E o número eu não me preparei. Não, mas está no Instagram, então a pessoa já consegue, tudo, né? Eu sei que no bloco anterior nós falamos um pouquinho sobre a questão de investir, né? De ser empresário, de você ter o seu próprio negócio. Tem pessoas nos assistindo. Eu gostaria que você falasse mais uma vez. A gente sabe que é difícil mesmo, né? O início, como você contou, trabalhando no sol com a sua mãe ali, vendendo, né? Mas o que você pode falar, sendo proprietário, né, de uma importadora, de um nome assim de peso, Marilu, né? O que você pode falar de dicas, pode dar de dicas para aquelas pessoas que estão em casa nos assistindo, né? Tá com medo de investir, tá com medo de levantar ali, né? De perder o que já tem. O que você pode falar de dicas, dar de dicas agora? Bom, para esse lado, primeiro você tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem de sair do seu conforto, da zona de conforto. E arriscar, porque senão você não vai saber se deu ou não deu certo. E a dica que eu sempre falo, desde que eu me conheço assim, no mundo de comércio, é não desistir. Você não pode desistir, uma hora vai dar certo, tentar uma vez, tentar outra. E a gente, querendo ou não, vai se conhecendo, a gente vai conhecendo o mercado, como é, e investir muito em conhecimento, né? Uma coisa que eu estou aprendendo agora, né? Graças a Deus, tem gente que me ajuda para isso, né? Setores lá da empresa, mas a gente, querendo ou não, tem que estar evoluindo junto, né? Conhecimento é tudo hoje em dia. Investir em cursos. E hoje em dia, fazer um curso tem online, tem presencial, né? É muito mais fácil, né, que antigamente. Antigamente não, né? A gente não tinha essa facilidade. Tinha que ir atrás de cursos, se tinha, né? Hoje em dia tem tudo na internet. Então, tem que procurar saber pelo menos um pouco para a coisa não ser mais difícil. Tá preparado mesmo e acompanhar o mercado. A gente sabe que todos os dias, né, o avanço da tecnologia. Então você tem que estar preparado para se manter no mercado, porque não é à toa, né? É verdade. Desde 2014 até agora, só em expansão. Graças e a eu Deus. desejo, Christian, muito sucesso para a importadora, que a gente possa falar mais e mais vezes e anunciar, né, coisas boas, mais unidades, tá bom? Obrigado, eu você quero fica voltar. à vontade. Eu quero voltar, viu? Anunciar mais novidades certeza. aqui, tá bom? Christian, muito obrigada, viu? Uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui para você um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo, lembrando que sábado que vem tem mais, e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o YouTube da Band.com. Aproveita, deixa o seu comentário, fala pra gente o que você achou dessa entrevista e deixa também o seu like, viu? Até sábado que vem. Tchau, tchau.